Aqui é a nossa primeira questão, onde efetivamente nós vamos utilizar a questão da interpretação, né? Vamos lá então, ó. Considerando que P seja a proposição, P no caso a proposição inteira, a proposição composta, né? Composta por várias proposições simples e conectivos. A Brasil Central é uma das ruas mais movimentadas do centro da cidade. Beleza. Olha, e lá o preço dos aluguéis é alto. Aqui nós já estamos vendo duas proposições. Primeiro, a Brasil Central é uma das ruas mais movimentadas do centro da cidade, é a primeira proposição. Conectivo E, lá o preço dos aluguéis é alto. Então é a segunda proposição. Lá o preço dos aluguéis é alto, é a segunda. Mas, peraí, o mais, lembra do mais? É o sentido de E, né? Lembra? Mas, aí o C, ó aqui, ó. Se o interessado der 3 passos, vírgula, ó, aqui o C e então aparecendo, ó. Então, se o interessado der 3 passos, então alugará a pouca distância uma loja por um valor baixo. Eu estou vendo 4 proposições aqui. Primeira, a Brasil Central é uma das ruas mais movimentadas do centro da cidade, a primeira. Lá, o preço dos aluguéis é alto, a segunda proposição. Vamos marcar isso? Não custa nada, né? Ó, a Brasil Central é uma das ruas mais movimentadas do centro da cidade. Vamos chamar essa proposição, ele escreveu aqui uma linguagem simbólica, que é para ver se está certo ou errado. Vamos chamar ela de que? Proposição que. Beleza? Ó, proposição que. Lá o preço dos aluguéis é alto. Lá o preço dos aluguéis é alto. Vamos chamar de proposição R. Beleza? Mas no sentido de E. Se o interessado der 3 passos, né? Se ele der 3 passos, ó, o interessado der 3 passos, nós vamos chamar de S. S, aqui, ó. Aqui, S. Né? Alugará a pouca distância uma loja por um valor baixo. Alugará a pouca distância uma loja por um valor baixo. E ó, foi utilizado no primeiro aqui, ó. O Brasil Central é uma das ruas mais movimentadas. Foi usado o conectivo E, então ficou Q, E, R. Tá ok aqui, ó. Mas, novamente o conectivo E, tá aqui aparecendo, ó. E depois o C e então. Aí ele botou um parênteses, S e T. Ó, alugará a pouca distância uma loja por um preço baixo é a última proposição, que é a T que aparece aqui, ó. Não sublinhei, mas tá aqui, ó. Alugará por um preço baixo é a proposição T. Então, realmente, tem 4 proposições. Tem um conectivo E, outro conectivo E aqui, conforme ele mostra aqui para você, ó, E e E de novo. E depois tem o condicional, ó, C e a vírgula, que funciona como C e então. Então, ST. Então, vamos ver isso aqui. A proposição P pode ser expressa corretamente na forma Q e R E, condicional de S com T, em que Q, R e S T representem proposições convenientemente escolhidas. Realmente, ela pode ser representada dessa forma, isso está certo. Da onde que é essa questão? Olha o CESP aí aparecendo, tá vendo? Então você tem que ter a habilidade de interpretar essas expressões. E é por isso que eu mostrei aquilo ainda há pouco para vocês. O mais, né, o porém e tal, as formas como podem aparecer o conectivo E numa frase desse tipo. Ou sei então, né? Aqui uma segunda questão em que ele fala de negação. Na minha opinião, uma questão de muito mau gosto. Ela não avalia nenhum conhecimento lógico muito profundo. Você não tem que saber tabela verdade, nem argumentação, nem coisa nenhuma, nem equivalência lógica, não precisa saber nada disso. O que eles querem aqui é outra coisa. Mas, como eu falei, nós não vamos nos omitir, tá? Então, vamos entender o que eles queriam que você avaliasse nessa questão. Presta atenção. Julgue os itens que se seguem, considerando a proposição P a seguir. Se o tribunal entende que o réu tem culpa, então o réu tem culpa. Beleza. Isso aqui não tem nada a ver, né? Isso aqui é só um enunciado inútil. O que ele quer tá aqui, ó, nessa questão. A negação da proposição. O tribunal entende que o réu tem culpa. Como é que fica a negação de o tribunal entende que o réu tem culpa? Pode ser expressa por o tribunal entende que o réu não tem culpa. Pois é. O que eles queriam que você avaliasse é, qual é o sujeito aqui? O tribunal. Qual é o verbo principal associado a esse sujeito? Entende? Então a negação tem que ser nesse verbo aqui, ó.
né? O tribunal entende. A negação disso seria o tribunal não entende, certo? Eles negaram o outro verbo que não tem nada a ver com o sujeito principal. O tem culpa, entende? Isso fica errado. Então qual seria a negação correta, segundo eles? O tribunal entende que o réu tem culpa. Negação. O tribunal não entende que o réu tem culpa. A negação tem que estar associada ao verbo principal da oração. Eu fui ao mercado. Como é que eu vou negar? Eu vou negar o verbo. Eu não fui ao mercado. Entende? Eu fui ao mercado aonde tem bananas. Eu não fui ao mercado onde tem bananas. O tem bananas não é o verbo principal, o tem, né? É o fui, ok? Então, é isso que eles queriam que você avaliasse nessa questão. Que a negação correta seria: o tribunal não entende que o réu tem culpa. E não isso que eles colocaram. O tribunal entende que o réu não tem culpa. Então isso aqui foi considerado errado. Beleza? Mais uma questão de caráter interpretativo. Essa é mais fácil, hein? Quero ver quem vai conseguir associar com o que eu ensinei antes ali. Vamos lá. Ah lá. Com relação a proposições lógicas, julgue os próximos itens. A proposição: a escola não prepara com eficácia o jovem para a vida. Aqui, beleza, essa é uma proposição. Olha a vírgula e o pois. O pois no sentido de porquê que a gente viu antes. Quero ver quem vai lembrar. Pois o ensino profissionalizante não faz parte do currículo da grande maioria dos centros de ensino, né? Aqui o verbo principal, né? Faz aqui, tá vendo? Ó, o ensino profissionalizante não faz parte. Então, vamos lá. Como é que eu poderia ler essa frase também? Inverter ela. Olha só, eu posso usar o como. Lembra do como? Olha lá, ó. Essa frase poderia ser lida assim, ó. Como o ensino profissionalizante não faz parte do currículo da grande maioria dos centros de ensino, a escola não prepara com eficácia o jovem para a vida, entendeu? Eu inverto a oração usando o como. Então, isso é uma condicional que pode ser representada, olha o que ele fala, ó, estaria corretamente representada por P condicional com Q, em que P e Q fossem proposições lógicas convenientemente escolhidas. Convenientemente escolhidas é o seguinte, ó, isso que vem depois do pois, ó, essa parte aqui, ó, o ensino profissionalizante não faz parte do currículo da grande maioria dos centros de ensino, isso aqui que vem depois do pois seria a proposição P, a que vem antes aqui, ó. A escola não prepara com eficácia o jovem para a vida seria Q, ok? Então a frase está invertida se você analisar dessa forma aqui, gente? Então esse pois poderia ser trocado pelo como. Como o ensino profissionalizante tal, a escola não prepara com eficácia o jovem para a vida, entende? Então é o sei então sim, e pode ser representado dessa forma, e isso foi considerado como certo. Agora a questão do pessoal da VUNESP, olha que interessante. A implicação é um tipo de relação condicional. Ele já entregou a questão, né? Ele falou implicação e condicional, que a gente sabe que está associado com o sei então, né? Não é isso que a gente viu na aula? Então, que pode ocorrer entre duas proposições e desempenha um importante papel nas inferências em geral. Essa relação é adequadamente descrita por meio da expressão isto ou aquilo. Não, né? A disjunção não, né? Isto é aquilo, conjunção e, não, né? Não isto ou não aquilo, quer dizer, negação e a disjunção no meio. Se isto, então aquilo, claro, condicional é o se então, né? Então é se isto, então aquilo. É a alternativa D, evidentemente. Nem isto e nem aquilo também não se enquadra aqui. Novamente ele usou conjunção e, certo? Aqui uma questão que é legal resolver por meio de diagramas e também com a utilização da parte interpretativa que a gente viu agora há pouco, né? Olha que legal. Alice irá ao País das Maravilhas quando imaginar ou perder o medo. Olha, a gente viu o negócio do quando, né? Quando estudo, aprendo. Lembra? Lembra? Isso está associado ao sei então. Só que a oração está invertida. Quando imaginar ou perder o medo. Ela pode ser escrita assim, ó. Se imaginar ou perder o medo, então Alice irá ao País das Maravilhas. E olha o que ele utilizou. O ou e o sei então. Sei então. Então olha aqui. Imaginar ou perder o medo, lembra que eu falei que podia ser essa região, essa ou essa, isso aqui tudo? O negócio do ou, na parte de diagramas. Então isso está dentro daquilo, ó.
irá ao país das maravilhas, porque ele utilizou o se e então. Se isso, imaginar ou perder o medo. Quer dizer, essas três regiões possíveis aqui, ó. Essas três regiões possíveis aqui, ó. Então quer dizer que está dentro da outra coisa. Irá ao país das maravilhas, ok? Esse é o diagrama para a gente poder analisar a questão. Aí o que ele falou? Se Alice perder o medo. O que acontece se ela perder o medo? Perder o medo quer dizer que ela está aqui dentro. Ela pode estar aqui ou aqui, concorda? Ela perdeu o medo, então ela está aqui ou aqui. Indiscutível, né? O que eu posso afirmar? A. Alice não irá ao país das maravilhas, pois não vai imaginar. Nada a ver. Se ela perder o medo, ela vai ao país das maravilhas, porque ela vai estar aqui dentro, ó. Entende? Um está dentro do outro. Então, já era. Alice irá ao país das maravilhas. Se ela perder o medo, independente dela estar aqui ou aqui, com certeza ela irá ao país das maravilhas. A B já é a certa. Mas tudo bem, C. Alice vai necessariamente imaginar? Não, e se ela estiver aqui? Ela perdeu o medo, mas ela não vai necessariamente imaginar, entende? Então essa é falsa, ok? Alice não irá também imaginar. Não, se ela perdeu o medo, ela pode imaginar. Ela pode estar aqui, ó. Entende? Então a D também é errada por isso, ok? Ela pode estar aqui ou aqui, lembra disso, né? Alice não vai imaginar. Eu não posso afirmar isso. E se ela estiver aqui? Ela vai imaginar. Então, a alternativa correta, a única que se enquadra realmente, é a alternativa B. Tem que usar a questão interpretativa, que a gente viu, para saber reconhecer esse quando aqui, que é uma implicação, né? E tem que usar a parte de diagramas para poder responder a questão.